Voltamos falando sobre um assunto muito sério, que é a compulsão. Muita gente imagina que os comportamentos compulsivos estão associados apenas a drogas como álcool, cocaína, nicotina, por exemplo. Mas esse é um transtorno que atinge muito mais gente. Vamos ver na reportagem. São sacolas e mais sacolas, quase sempre acompanhadas de um cartão de crédito ou um cheque especial. É um herói que salva, né? Mas na hora que chega a fatura, um problemaço. Mais que uma necessidade, comprar pode chegar no mesmo nível de dependência que as drogas. Muitas vezes, adquirir um produto pode não passar de um impulso, o que é considerado normal. Só que gastar além do limite ou mais do que se ganha continuamente pode ser um sinal de compulsão. Mais de 90% dos compradores compulsivos são do sexo feminino. Mas será que elas se reconhecem? Você passa, olha, compra, aí usa uma vez e fica lá. Inclusive eu comprei um vestido no começo do verão, até agora eu nem usei. E acho que nem sei se vou usar, mas eu passei, vi que estava barato e levei. É compulsão. Sério? É. Admite mesmo. Admito. Como é que você se sente após uma compra? Feliz. Muito. Cauane, de apenas 19 anos, não tem medo de admitir que já faz parte desse índice. E para provar isso, nós vamos entrar no mundo mágico da Cauane, o guarda-roupa. Dá licença. Para a gente ter uma noção da quantidade de roupas que tem aqui dentro, é só observar o cabideiro. Aqui no meio, olha, ele já está torto. E isso que a Cauane me confessou que está faltando cabide, né? Tá faltando, eu queria ter todas as roupas aqui. Já bem expostas. Pra não amassar, porque na gaveta tá amassando, mas não dá, aí vai cair. A solução que você deu foi colocar uma sobre a outra, né? Agora, o problema que você considera não é comprar demais. Na verdade, é comprar o que você considera desnecessário. O que, por exemplo? Às vezes eu não consigo usar tudo. Tipo essas blusinhas aqui, eu fui comprando. Primeiro eu tinha me encantado por essas duas, aí na semana seguinte foram essas, daí na terceira semana essas. Aí tinha mais cores, mas daí eu cheguei na quarta semana e tinha acabado. Além dos acessórios, uma coleção de camisetas de banda. E várias delas, Cauane nunca usou. Aí você dá uma olhada nesse acervo e pensa, nossa, a Cauane tem tudo isso de sapatos, tem tudo isso e mais um pouco guardado. Na verdade, aqui está o que ela comprou em 2 dias que ela foi às ruas. Só aqui você tem 3 sapatos do mesmo modelo de cores diferentes. O que acontece no momento da compra? Qual que é o teu pensamento? Porque eu chego nos lugares e não consigo sair sem uma peça. Mesmo que você não precise? Sim. Eu quero comprar, a vontade é maior. Eu falo não que eu preciso, mas eu quero. E quando você volta para casa e vê tudo que você adquiriu, qual que é a sensação que te vem? Felicidade ou arrependimento? Essa é a melhor parte, colocar tudo em cima da cama e ficar admirando, mesmo que eu não for usar. Ter ali, eu sei que eu tenho, quando eu precisar sair vai ter. Você fica satisfeita, então? Eu fico muito feliz. Nunca arrependida? Não. Mesmo que não use, mesmo que machuque o pé? Sim, posso ficar devendo, mas tem que estar aqui as roupas. E entre tantas consumistas, ainda tem quem seja disciplinada. Estourou o limite alguma vez? Não, nunca. Não é compulsiva? Não, também não. É pro necessário. Tem que trabalhar. Senão daí não dá para pagar as contas, né? Claro que sim, né, gente? Tem muita gente equilibrada, enfim. E o exemplo que a gente viu aqui da menina que comprava para ver tudo em cima da cama, enfim, é apenas um exemplo. Tem vários outros tipos de compulsão. Eu vou conversar agora sobre esse assunto com a doutora Aline Carvalho, que toda semana participa com a gente aqui na Vida Leve, analisando os comportamentos. Para a gente deixar bem claro, o que caracteriza uma compulsão? A compulsão ela é um ato de repetição. Eu vou fazer isso repetidas vezes, onde eu posso estar associando um impulso, né? Nem todo impulsivo é compulsivo, mas a forma de eu repetir isso e ter um alívio e voltar a fazer e ter um alívio, isso vai gerar a compulsão. Mas não é o excesso, por exemplo, ter roupas demais, ter calçados demais. Qual que é o limite disso aí? O que é interessante ver a questão das compras, porque a questão das compras, ela ainda, na nossa atualidade, é algo que não aparece.
ela é como um vício mesmo. Eu achei a menina corajosa, porque a partir do momento que eu exponho algo que é um segredo, porque geralmente as pessoas elas vão buscar ajuda no caso de contas, é quando elas têm um prejuízo muito maior. Elas já estão no SPC, vai acontecer, eles chamam um tsunami, vai acontecer. E aí eles... A qualquer momento. Isso, então isso é o que leva as pessoas a buscarem ajuda de imediato, ou contar para um familiar. Então é a iminência de algo muito sério. Então até chegar nisso, existem coisas que vão acontecer e é tudo com muito segredo. Então, existem comportamentos, por exemplo, compra e não percebe, vai guardando, vai escondendo, porque o ato de comprar me recompensa. E aí, quando isso estoura, os impactos são grandes. Quais são os tipos de compulsão comum? Por exemplo, comer, quais são os mais comuns, assim, que os psicólogos verificam? Vamos verificar, a compulsão é um comportamento identificado e isso me coloca algumas situações de vício e dependência. Então, todo tipo de dependência e de vício que eu preciso fazer para ter uma satisfação está ligado à compulsão. Então, são comportamentos impulsivos onde eu... pela minha emoção, onde eu perco a razão e faço por impulso. Aí eu tenho um alívio e todo o transtorno que leva a essa dependência, ela começa devagar. Uma compra impulsiva, senti. Só que, por exemplo, quando eu fico na minha cabeça, no meu pensamento, que eu tenho que ter 4, 5 blusas e que eu tenho que dar um jeito para chegar porque é exclusivo, isso toma conta do meu pensamento, isso eu já estou num nível de dependência muito forte. Isso se encaixa, por exemplo, nos relacionamentos? Quando você tem essa dependência da outra pessoa ou de ter outra pessoa e você se prejudica por isso? Pode ser também. Gente que não consegue ficar sozinho, vamos supor. Uhum. Vamos colocar assim que compulsão, impulso e dependência. Tá. Nós estamos falando de Cria uma necessidade. Isso. O que a gente vai entendendo em termos de transtorno é que todo tipo de dependência vai ocupar o seu pensamento em algo, onde vai te tirar o foco, a energia de algo, onde você vai focar coisas para fazer e para compensar e para dar alívio, e isso é momentâneo. Se você me diz em relacionamento, em termos do que eu espero daquela relação ou algo que me alivie, seja um telefonema, ou ficar correndo, ou saber atrás, ou controlar o Facebook, numa forma contínua, eu tenho um alívio imediato, mas eu vou necessitar suprir isso de alguma forma. E uma coisa pode levar a outra, porque se eu estou passando por uma situação dentro de um relacionamento que eu tenha dependência, pode ser que eu comece a ter outros comportamentos compulsivos, onde eu tenha distrações para aquilo que é específico. Porque geralmente quando a gente vai clinicamente, chega alguém no consultório, existem sintomas que vêm. Ou vem por uma depressão, ou por uma ansiedade. E dentro dessa conversa, dessa investigação, a gente começa a observar que o pano de fundo é mais embaixo. Poxa vida, doutora Aline, então para a gente caminhar aqui para o encerramento, voltando para a questão das compras, tá? Como que a pessoa pode identificar em casa? Porque uma vez eu ouvi uma frase muito simples para a gente usar na hora que fosse comprar alguma coisa, que era pensar assim, quero, posso, devo. Então, eu quero isso, eu posso ter e eu devo ter, que é uma última pergunta que você deve se fazer para decidir a compra. Como que alguém que está em casa agora pode ficar tranquilo para saber assim, não estou exagerando, porque abre o armário lá, de repente tem coisas que nem usou ainda, mas sai para comprar mais. Eu penso que a primeira verificação é dado de realidade, né? Se eu começo a ter, por exemplo, sofrimento porque eu não vou conseguir pagar aquilo, porque vai me faltar dinheiro, se eu não consigo dormir à noite, se eu começo a ficar preocupado com os números que não fecham. Então, existe um sentimento e uma sensação de que algo está ruim. Então, esse é o primeiro ponto e eu penso que é verificar a realidade. Se o meu cartão de crédito vem com uma fatura que eu não consigo pagar, que eu começo a pagar o mínimo, se eu começo a fazer empréstimo, se eu começo a entrar no negativo, se eu começo a pedir dinheiro emprestado, se eu assumo uma dívida e não pago, porque isso é um efeito dominó, ele vem dessa forma. E como um dependente, a pessoa que tem uma compulsão ou que tem um vício em compras, guarda esse segredo. Então, a primeira questão é poder se dar conta disso e buscar tratamento, porque sozinho é algo que não se consegue. E como nós vivemos num mundo que o viciado é feio, mas a compra a gente está alimentando outras coisas.
né? Então existe essa ilusão, essa varinha mágica, que se eu tiver tudo, ou se for desse Sim. jeito, é mágico. Então ainda se existe não existe um olhar tão crítico para quem compra quase muito. aceitável, Isso. socialmente aceitável. Eu preciso ter isso, né? Então esse é o primeiro de autoconhecimento e buscar ajuda. Tá certo. Porque geralmente pessoas assim vão buscar ajuda quando estão em iminência de algo muito sério para acontecer. Está muito atento a isso. Tá Se eu certo. guardo compras, sacolas, se eu faço Se esconde, né? isso. Opa, Alguém uma pergunta pista que aí. vestido novo? Não, esse é antigo. Tá usando pela primeira É. vez. Doutora Aline, muito obrigada pela participação. Até semana que vem. Até semana que vem.